Pessoal que nos assiste de casa, eu gostaria de falar com vocês nesta manhã a respeito do motivo pelo qual Deus nos salvou. A salvação, né, que está proposta em Cristo. Quando a gente fala em salvação, algumas pessoas, mas como assim Deus nos salvou, né? A obra da cruz, a morte de Cristo, é reconciliadora e também é salvadora, é salvífica. Ou seja, nos reconcilia com Deus e nos salva para levar para a eternidade. O dia que a gente morrer, né, não termina quando nós completarmos os nossos 70, 80, 90 ou 100 anos. Né? A gente vai estar na eternidade com o Senhor. Isso é importante, nossa vida vai ser eterna. Então essa é a salvação. Dentro do plano de salvação, o motivo pelo qual Deus nos salvou é para que nós também tenhamos nossas necessidades supridas no que diz respeito a uma eternidade que nós não tínhamos, que o homem não é eterno, nada dura para sempre, mas aqueles que estão em Cristo Jesus herdam a vida eterna, mas também para que possamos nesta vida desfrutar do suprimento das nossas necessidades. Quem é eterno pertence a um reino celestial, mas quem é eterno pertence e também depende deste reino, do reino de Deus, para desfrutar do suprimento das suas necessidades. Então nós não podemos ter uma expectativa de autorrealização ou de realização em cima do que o mundo nos proporciona, mas aquilo através do que Deus nos proporciona, inclusive interferindo, agindo no mundo para nos abençoar. Nós podemos ter prazer, nos alegrar com as coisas que nós conquistamos neste mundo, né? É como é bom ter um carrinho para passear com a família, como é bom ter uma casa, nosso cantinho, né? Faz financiamento, outros não, outros herdam, financiam uma parte, de alguma forma cada um tem o seu canto, ou um local alugado, né? Como é bom ter então, as conquistas. Nós temos que saber que Deus, né, o Evangelho não nos proporciona uma felicidade, uma realização em cima das coisas que estão no mundo, mas de uma realização em cima alicerçada no que Deus proporciona para nós. E Deus, Ele nos proporciona comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então veja bem, para ter o melhor nesta vida, não se foca o melhor desta vida. Às vezes alguns, como é que chama aí, que tem agora esse pessoal que dá palestra motivacional, João? Como é que é o nome? Os coach. Você foca no melhor para você alcançar o melhor. É uma estratégia, ter foco é importante. Mas Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes. Então o que vem primeiro? Se quiserdes e me ouvirdes. Aí, consequentemente, vem depois, você vai comer o melhor dessa terra. Tem que ter foco. Claro que tem que ter foco. Mas o foco no local certo. Jesus disse em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha o foco. Reino de Deus. E todas as coisas que você precisa vai te ser acrescentado. De forma espiritual. Você vai ser uma pessoa abençoada espiritualmente. Você vai ter paz, você vai ter alegria. Você vai ser fortalecido no Senhor. Você vai ser revestido de dons do Espírito, de uma transformação de vida. E, consequentemente, aquilo que nós precisamos para ter uma vida boa, as coisas que podemos conquistar neste mundo, nós vamos ter muito mais. Nós teremos muito mais condição dada por Deus para ter conquistas neste mundo. Então a realização, ela é pessoal por uma intimidade com Deus, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a realização é pela presença de Deus em nossa vida. E pela presença de Deus em nossa vida somos capacitados por Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, nós vamos ouvir Deus. Então, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, ou seja, o que vem depois, que deve vir em segundo plano, não significa que não são importantes, vão ser acrescentadas.
Então, o poder do Evangelho é para nos capacitar. Primeiro, para nos dar vida eterna e para que tenhamos uma vida abençoada aqui na Terra. Não dependendo desta Terra, dependendo de Deus, você alcança o que precisa aqui nesta Terra. É diferente. E aí nós vamos olhar, queridos. Então, Deus nos salva com esse propósito. Vida eterna, sendo fortalecido em Deus, dependendo de Deus, sendo suprido por Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar, vencer a nossa natureza, ser capacitados por Deus para conquistar o que for necessário, para que tenhamos uma vida boa, uma vida abençoada. Mas daí a conquista que nós alcançarmos nessa terra não é mérito nosso. Aí entra o coração humilde. É Deus que nos capacitou. Fomos humildes, nos colocando na dependência de Deus. Fomos fortalecidos e somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para avançar. E dentro do propósito de Deus, tudo isso que eu falei agora vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão ver. Aí em Atos 1:8 diz: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha do Evangelho, de Jesus Cristo, de uma vida cristã, de uma comunhão com Deus. E é quando nós olhamos o livro de Atos, capítulo 13, no versículo 36, nós vamos ver o testemunho de Paulo em Antioquia, dizendo o seguinte: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Então, o propósito pelo qual nós somos salvos é o da vida eterna. Deus não quer que a tua vida termine o dia que você parar de respirar. Você é eterno em Cristo. Se você tiver como dizer um amém em casa assim, amém, eu creio. Glória a Deus por isso. Você é eterno. Ser capacitado por Deus para transpor obstáculos, transpor desafios, para conquistar o que você precisa. Não para que a sua alegria esteja em cima do que você conquistou, mas a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação esteja naquele que está habitando em você, que te capacita para conquistar o que é necessário. E a glória, a alegria da conquista você desfruta. Os benefícios da conquista você desfruta. Mas a glória da conquista, ela pertence a Deus. Isso é um coração humilde. A glória da conquista, até vou escrever aqui, a glória da conquista, às vezes Deus nos dá umas frases, a conquista pertence a Deus. Você desfruta, mas pertence a Deus. E aí nós vamos ver o seguinte, que Deus proporciona tudo isso, mas para que também, assim como Davi, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Então, nós somos chamados também, queridos, vida eterna, conquistar, alcançar o que precisamos, vencer as adversidades, ter uma alegria plena em nosso coração, que é fruto do atuar de Deus, da bondade de Deus, mas também para servir a nossa geração. Servir a nossa geração. Ou seja, com tudo que Deus tem para nos proporcionar e tem nos proporcionado, nós temos que servir. Servir uma geração. Servir uma geração significa suprir a necessidade das pessoas que não conhecem o Evangelho. Servir uma geração significa Deus fazer a diferença para numa geração incrédula. Servir uma geração significa Deus se fazer conhecido das pessoas que não conhecem a Deus. Mas de que forma? Como? Davi serviu a sua própria geração conforme os desígnios de Deus, da forma como Deus quer. Servir a sua própria geração é como aconteceu em Atos capítulo 3, quando Pedro entrou na porta do templo chamada Formosa. Pedro e João iam entrando, olharam um homem paralítico, um homem coxo, pedindo esmola, e disseram: olha para nós não temos prata nem ouro, não tenho esmola, não vou te dar esmola, mas o que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o homem foi curado. Servir sua própria geração é como Filipe em Samaria, em terra de samaritanos, pessoas que não queriam saber dos judeus.
E todos atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. O que Filipe dizia que chamava a atenção dos samaritanos que não gostavam de judeus? Filipe, judeu, samaritanos não gostavam de judeus. Filipe vai para Samaria. Filipe serviu os samaritanos. Como? Pelas coisas que Filipe dizia. Fico pensando, o que Filipe dizia que chamava a atenção dos samaritanos? Diz que inclusive davam atenção para ele e diz que houve grande alegria naquela cidade por intermédio de Filipe. O que aconteceu? Filipe estava servindo a sua geração. Então, o motivo pelo qual você está ouvindo essa mensagem, pode ter certeza, você tem desafios, você tem luta, você tem pedido de oração para fazer. Você vai colocar aqui no Facebook e no YouTube, nós vamos estar orando no final da live. Mas nenhum dos desafios que você tem, nenhuma das situações que você tem necessidade, podem interferir ou dificultar ou impedir você de servir a sua geração. Deus quer que você sirva a sua geração. Então eu creio que é um tempo de colheita. Quando eu falo tempo de colheita, significa que tem muita gente caindo de maduro, gente. Sabe o que é caindo de maduro? Sabe o que é caindo de maduro, né, João? A fruta amadurece. Às vezes tu vai apanhar a fruta, tu só bota, tu mal encosta a mão, ela cai. Lá em casa, lá na frente de casa, na pracinha, tem um monte de pé de butiá. Às vezes tu vai pegar um, tu agarra um ali, ele cai na tua mão e já cai 3 ou 4. Maduro, caindo de maduro. Tu tá só precisando de alguém ali e fazer sua parte para colher. Você sabia que tem muita gente perto de você que está esperando que alguém se aproxime para falar do amor de Deus? Você sabia que tem muita gente perto de você olhando e para ver se você realmente leva a sério o evangelho e a igreja onde você congrega? Tem muita gente que leva a sério o seu trabalho, levanta de madrugada, tem hora para chegar, não tem hora para sair, trabalha sábado, domingo e feriado. Leva a sério o seu trabalho para levar o sustento para sua família. Tem muito pai, tem muito filho que não vê o pai, porque o pai leva a sério o seu trabalho a tal ponto dos filhos ter pouco contato com o pai. Há muito marido que tem pouco contato quase com a esposa, porque quando sai de manhã, ela está dormindo, sai de madrugada. Quando chega, aí a esposa já está dormindo porque trabalhou o dia inteiro para manter a casa em ordem, porque leva a sério. Muito a sério. Tem muitas pessoas que observam o seu carro, o seu pátio, e dizem assim, esse leva a sério. Olha o capricho desta família, chama atenção. Pela casa pintada, o muro arrumadinho, pintadinho, flores, grama cortadinha, tudo bonito. O zelo chama atenção. Você sabia que tem muita gente que nos observa para ver o quanto nós levamos a sério e valorizamos o evangelho e a igreja de Cristo? Eu fico pensando, Davi, quando serviu a sua própria geração, o que chamou a atenção das pessoas, o que chamou a atenção dos apóstolos, a ponto de Paulo dizer, Davi serviu a sua geração, de acordo com os desígnios de Deus, conforme os desígnios de Deus. Davi era um homem que tinha falhas, teve erros, assim como nós. Mas ele tinha uma consciência de que ele foi chamado para servir sua própria geração. Se você conhece o evangelho, saiba o seguinte, você é uma estratégia de Deus aonde você mora para servir uma geração. As pessoas observam e querem ver uma esperança que talvez elas não tenham na vida delas. O nosso testemunho fala muito mais do que palavras. Aí eu fico olhando para Filipe em Samaria, em terra de samaritanos, de inimigos. Todos atendiam unânimes as coisas que ele dizia. Então não era só pelo que ele falava, mas pelo testemunho de vida. Porque o testemunho de vida, a árvore se conhece pelo fruto.
O testemunho de vida pessoal testifica, avaliza as nossas palavras. Interessante. Então, Deus está nos chamando para servir essa geração. Você é um multiplicador do evangelho, de pessoas de vidas salvas. Você tem que reverberar e ser a imagem de Cristo onde você está. Discípulo. O discípulo, ele não é perfeito como o mestre, mas as pessoas enxergam as características do seu mestre no discípulo. Nós tivemos agora dois jovens aqui que foram para o exército. Eles, como alunos lá, como recrutas, nós conhecíamos eles aqui. Mas nós vamos começar a ver algumas características deles que eles estão sendo militarizados. Provavelmente eles vão ficar uns 30 dias aí de aquartelados e eles vão sendo militarizados. Então, eles vão ter certas características pela formação que eles têm. Então, o discípulo do Senhor, ele tem as características do mestre. E se nós temos as características do nosso mestre, mesmo ainda não tendo alcançado a perfeição, mas nos empenhando em alcançá-la, o nosso próprio testemunho pessoal vai testificar as nossas palavras. Um convite para convidar alguém. O nosso próprio testemunho de vida vai impactar os seus familiares. Isto é servir a nossa geração. Quando nós somos influência e não influenciados. Quando as pessoas veem que nós valorizamos o dia de culto, valorizamos um culto, valorizamos uma reunião de jantar, valorizamos a Santa Ceia, valorizamos a reunião de jejum, valorizamos o tempo de comunhão entre nós. Nós valorizamos a nossa família. Tem um irmão em nosso meio que ele disse o seguinte, há muitos anos atrás. Ele disse assim, com as minhas palavras, né? Eu estou expressando o que ele quis dizer. Ele disse, Márcio, ele é um amigo meu, congrega conosco, ele disse, eu tenho visto a forma como tu cuida da tua família e o teu zelo. Isso tem sido uma referência para mim. Eu tenho te visto, em outras palavras, como homem de Deus. Em contrapartida, tem outra pessoa que já esteve em nosso meio, né? E ele disse, eu vejo até que ele tem uma desenvoltura e conhecimento da palavra, mas eu não vejo na vida pessoal dele algo que respalde o que ele prega. É forte isso. É forte isso. Então, queridos, servir a nossa geração. Fica pensando como é que você pode servir a sua geração. Deixando que Deus te use. Como é que Deus te usa? Deixando que Ele te transforme. Porque daí, assim quando com Felipe, o que você falar vai ter peso. Sabe por quê? Vai ter peso? Pelo teu testemunho pessoal. A forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu marido, a forma como você cuida dos seus filhos. É através dos desígnios e os princípios de Deus, as pessoas vão perceber, porque a luz vai resplandecer. O quão você leva a sério, o quanto você leva a sério a Santa Ceia, o jejum, o quanto você leva a sério a palavra de Deus, o quanto você leva a sério e valoriza as pessoas, quer elas estejam erradas ou não, o respeito que você tem. O quanto você leva a sério a fé em Cristo, o quão importante é Jesus para você. O quanto você é temperado, você é equilibrado, você tem domínio próprio. Então, desta forma, você vai servir a sua geração, porque você vai ser testemunha. Você desfruta, mas as pessoas serão alcançadas pelos frutos da sua própria vida. Você vai servir a sua geração. E consequentemente, você não vai se contentar em simplesmente, como se fosse simples, dar um testemunho. Você vai querer falar do Evangelho. Você vai querer falar de Jesus. Você vai orar pelas pessoas e os milagres vão acontecer. Vamos orar nesta manhã. Eu sei que tem muitas pessoas nos acompanhando.
Nós vamos fazer aqui uma corrente de oração. Vamos servir a nossa geração juntos? Então, você não vai ser só um ouvinte da minha oração. Nós vamos orar todos juntos pelo Face e pelo YouTube, crendo que estamos servindo a nossa geração e pessoas estarão sendo supridas, abençoadas em suas lutas e seus desafios. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. A cada manhã Tu és fiel. Pai, nós oramos nesta manhã, nos colocamos na Tua presença, crendo na Tua misericórdia, crendo no poder do Evangelho, crendo na obra reconciliadora e salvífica, a obra da cruz, crendo, Senhor, que se quisermos e Te ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós buscamos o Teu reino, a Tua justiça, perdão dos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, toma-nos com Teu Espírito e nesta manhã entra em cada lar, em cada família. Nos unimos em oração neste momento, Senhor, declarando cura dos enfermos, libertação dos cativos. Toca, Deus, toca, liberta este homem, liberta esta mulher, fortalece o Teu povo para que possamos juntos servir esta geração. Nós declaramos um tempo de salvação, um tempo de cura, tempo de milagres, tempo de socorro, onde vidas são salvas. Nós oramos, Pai, para que cadeias sejam desfeitas, as amarras, as opressões, aquilo que mantém as pessoas no sofrimento, debaixo de uma opressão, que isso tudo cesse agora. Nós declaramos, Senhor, a Tua presença, o poder do Teu Evangelho entrando neste lar, entrando nesta casa, entrando nesta família. Deus, 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 toca com Teu poder. A pessoa que está entristecida neste momento, este sentimento de desânimo, este cansaço, esta fadiga, essa vontade de desistir, isto solta o teu coração, solta a tua vida, em nome de Jesus. Ministramos, Deus, o Teu poder, Senhor. Esta casa, Deus, a pessoa que está em sua casa, em seu lar, numa peça agora, triste, angustiada, deprimida, envergonhada. Nós oramos, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está vendo a tua necessidade. Nós oramos juntos, Paizinho querido, com os demais irmãos. Entra neste ambiente agora, entra nesta casa, entra neste quarto, entra no cômodo desta casa, nesta sala, Deus, e toca com teu poder. Nós abençoamos a tua vida, irmã. Toca, Jesus, toca. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Trabalho de ocultismo, de feitiçaria, todo espírito de opressão, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministramos o amor, a graça, ministramos salvação, ministramos o poder do Evangelho sobre a tua vida, sobre a vida de cada um que nos assiste, cada um que nos acompanha, e juntos oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A cada